Olá. Se puder, se inscreve no canal, que é importante, né? O algoritmo do YouTube. Então eu vou falar agora sobre, de novo, a questão do liberalismo econômico. Vou fazer aqui um comentário, porque existe essa guerra, né, da ideologia liberal, neoliberal, que o mercado resolve tudo, e tem os críticos que combatem, dizendo que não é por aí. Você tem que ter interferência do Estado sempre. Isso é uma coisa, para mim, mais ou menos óbvia, né? Mais ou menos não, óbvia mesmo, né? Que o Estado tem que existir, ele tem que mediar. Não existe sociedade no mundo atual sem interferência do Estado. Então eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que é bastante, quase que definitivo, seria suficiente para derrubar qualquer teoria neoliberal, ultraliberal, seja lá o que for, que é o exemplo da Rússia depois da perestroika. Então nós sabemos que a Rússia, a União Soviética, teve a Revolução de 17, era um país praticamente agrário, virou um país socialista, né, dito socialista, né? Não era exatamente isso, mas aquele que o governo era dono dos meios de produção, enfim, toda aquela coisa da Revolução de 17 para frente. A Rússia comunista fazendo a Guerra Fria com os Estados Unidos capitalistas. E a partir de 1985 começa o desmonte, né, desse modelo soviético comunista, né, chamada Glasnost, e depois a perestroika, que foi a abertura definitiva, o fim do controle do Estado sobre os meios de produção e a entrada realmente do livre mercado, da propriedade empresarial dos meios de produção, que foi essa chamada perestroika. Só que quando a Rússia saiu de um regime para outro, da perestroika para a abertura de mercado, a sociedade entrou numa crise muito forte, muito violenta, que é natural, foi uma mudança de estrutura total, o país se enfraqueceu e entrou numa crise, num descompasso, uma desorganização muito grande, muito forte. E o Vladimir Putin, que é o presidente até hoje, tomou posse em 2000, começo dos anos 2002, né? Ele passa a ser presidente da Rússia e começa a reorganizar essa volta ao mercado, ou entrada no mercado, né? Porque foram décadas de comunismo, de socialismo, de controle do Estado sobre tudo. Então hoje a Rússia se destaca como um país muito, muito desenvolvido, né? Em tecnologia, em atividade econômica, um dos países fortes, né, da economia global. Enfrenta um monte de problemas como todo mundo, mas é um país desenvolvido a partir da perestroika, de uma economia livre, de uma economia capitalista de mercado normal, igual como se faz aí na Europa Ocidental, com as suas, lógico, e com as suas características, né? Então, só que para fazer essa transição, para o Putin conseguir botar a casa em ordem, tirar o país daquele atoleiro, da saída da perestroika, daquele caos econômico, social, ele teve que, para facilitar a entrada das empresas, a organização empresarial, capitalista propriamente dita, ele teve que injetar dinheiro, ele teve que interferir em muitos processos econômicos, em muitos processos políticos, injetando dinheiro em setores, em empresas e tal. Então qual é a lição disso? Que combate, né, e desmente o liberalismo, a não interferência do Estado. Até um país comunista, socialista, para sair do comunismo e do socialismo e entrar no livre mercado, precisou de uma decisiva influência e interferência do Estado, em dinheiro, em posição, em organização estatal, para que o país saísse do comunismo e entrasse no capitalismo. A grosso modo isso. Então, essa teoria neoliberal, ela não tem, de que o mercado resolve tudo, ela não tem nenhum exemplo prático, nenhum exemplo histórico, nenhuma evidência que isso seja verdade. Isso cai por terra, qualquer avaliação, até superficial, derruba essa teoria. O Estado tem que intervir sempre, no sentido de fomentar o desenvolvimento, corrigir distorções, corrigir os exageros do mercado, que são os oligopólios. E a Rússia é o exemplo mais claro disso, de que para sair do próprio comunismo, para acertar aquela desorganização feita pela perestroika, que foi a transição de um regime para outro, o Estado, para transformar a Rússia numa potência capitalista, teve que intervir muito, colocar muito dinheiro em muitos setores e fazer muitas estratégias e, com mão de ferro, organizar a economia russa. Então, é isso aí.
Não existe, neoliberalismo é uma farsa, é uma inverdade, o mercado não resolve os problemas, o Estado tem que intervir.